Alex Pereira abriu o jogo sobre qual foi a sua luta favorita dentro do UFC até agora e explicou por que ela se diferencia tanto da revanche contra Magomed, marcada para este sábado, no UFC 320, em Las Vegas. O brasileiro, que em apenas 3 anos de trajetória no maior evento de MMA do mundo, já protagonizou batalhas históricas e rivalidades lendárias. Fez uma reflexão sobre sua carreira e destacou o que mais o marcou até aqui. Card do UFC 320 será mais uma vez um dos grandes momentos da temporada, tendo como atração principal a disputa do cinturão dos mal-pesados entre Pereira e Ankalaev. Essa luta já carrega um peso especial por si só. Trata-se da revanche de um confronto realizado no UFC 313, quando o russo surpreendeu o mundo ao vencer o brasileiro de forma dominante. Na ocasião, Ankalaev conseguiu superar o campeão então reinante durante os 5 rounds, impondo seu jogo de forma clara e deixando Alex sem respostas para reverter o cenário do LoL para aqui. O respeito mútuo entre os dois se transformou em rivalidade. À medida que a data da revanche se aproximou, o clima entre eles esquentou, chegando ao ponto de quase se desentenderem em um encontro tenso no UFC Performance Institute. Em Las Vegas, a rivalidade, que antes parecia apenas competitiva, agora ganhou tons mais pessoais, aumentando a expectativa para o reencontro no octógono. Apesar disso, quando analisa sua passagem pelo UFC até aqui, Alex Pereira destaca que nenhuma das lutas contra Ankalaev, ou mesmo contra outros grandes nomes da divisão, se compara ao duelo contra Israel Adesanya. Para ele, essa foi a maior e mais marcante rivalidade de sua carreira, e talvez uma das maiores na história recente do MMA desde que chegou ao UFC. Em 2022, Alex já trazia consigo um histórico de rivalidade com Adesanya. Os dois haviam se enfrentado anteriormente no kickboxing, e Pereira já havia vencido o nigeriano, o que criava uma narrativa poderosa dentro do MMA. Em apenas algumas lutas no UFC, o brasileiro conseguiu chegar até o campeão dos médios e protagonizar um confronto histórico que parou o mundo das lutas. Naquele combate, que marcou o terceiro encontro entre eles, contando as lutas no kickboxing, Alex Pereira teve um dos momentos mais lendários de sua carreira. Mesmo estando em desvantagem nos rounds iniciais, ele manteve a calma e conseguiu um nocaute espetacular no 5º round, tirando o cinturão de Adesanya e escrevendo de vez seu nome na história. Durante o Media Day, antes do UFC 320, Pereira foi questionado sobre sua luta favorita e explicou por que essa vitória sobre Adesanya é tão especial. Além de destacar o que diferencia a rivalidade com o nigeriano daquela que ele tem atualmente com Ankalaev, nada se compara àquela vitória sobre o Adesanya. Com toda a história que a gente tinha no kickboxing, tudo o que eu passei e o peso que aquela luta carregava. Muitas pessoas acham que para promover uma luta, basta falar um monte de coisas e criar animosidade. Mas não é isso. Você precisa ter história, ter um pano de fundo. E foi exatamente isso que aconteceu com Adesanya. Já o Ankalaev está fazendo tudo errado, declarou o brasileiro, o que torna essa rivalidade com Adesanya ainda maior. Segundo Alex, é o fato de que ambos eram vistos como grandes estrelas do esporte. Eram 2 nomes globais, reconhecidos não apenas pelo talento, mas também pela capacidade de atrair o público e gerar interesse. Esse não é o caso de Magomed Ankalaev, que mesmo sendo campeão, não tem a mesma popularidade ou magnetismo. Essa percepção é reforçada até mesmo por outros nomes do MMA. Um ex-peso pesado do UFC chegou a afirmar recentemente que Ankalaev está atrapalhando o UFC ao ocupar o posto de campeão, sem conseguir trazer tanta atenção para a divisão. Enquanto isso, Alex Pereira continua dando sinais de que, independente do que aconteça no UFC 320, seu futuro pode estar além da categoria dos meio-pesados. Durante todo o seu reinado e até mesmo agora como desafiante, o brasileiro tem sugerido constantemente a possibilidade de subir para os pesos pesados. Na coletiva antes do evento, ele voltou a afirmar que esse passo é quase inevitável em sua trajetória, alimentando ainda mais especulações sobre um futuro em uma divisão que já conta com gigantes como Jon Jones e Tom Aspinall. Assim, o UFC 320 não representa apenas a chance de Alex recuperar o cinturão dos meio-pesados, mas também um ponto de virada em sua carreira. Ao mesmo tempo em que revive sua rivalidade imediata com Ankalaev, o brasileiro nunca deixa de lembrar que a luta que realmente definiu sua passagem pelo UFC até agora
foi contra Adesanya. Um duelo que transcendeu o esporte e que, para ele, não pode ser comparado com nenhum outro. Alex Pereira, conhecido por sua postura intimidadora e por carregar uma aura de perigo sempre que pisa no octógono, surpreendeu os fãs de MMA ao admitir que já sentiu medo diante de um adversário. O brasileiro, que neste sábado volta ao cage para disputar o cinturão dos pesados no UFC 320 contra Magomed Ankalaev, relembrou um momento marcante de sua trajetória, quando ficou cara a cara com alguém que, segundo ele, parecia querer matá-lo. A expectativa em torno de sua revanche contra Ankalaev é enorme. O confronto, que encabeça o card do dia 4 de outubro em Las Vegas, acontece pouco mais de 7 meses depois da vitória do Dagestani no primeiro encontro. Desde então, Pereira tem diminuído a importância do rival, afirmando que o russo não é, nem de longe, o oponente mais assustador que já enfrentou. Para muitos fãs, Alex Pereira é um dos lutadores mais intimidadores do UFC. Seu caminhar frio até o octógono, sua expressão fechada e, principalmente, seu poder de nocaute assustam até os mais casca-grossos do esporte. Mas o próprio Poatan confessou que nem sempre foi ele o responsável por plantar medo. Houve uma vez em que a situação se inverteu. Antes de chegar ao topo dos pesados, Pereira fez história no peso médio. Sua trajetória, até a disputa de cinturão contra Israel Adesanya, em 2022, foi meteórica, marcada por nocautes brutais e performances que deixaram claro o perigo de seu jogo. Depois de estrear atropelando Andreas Michailidis e passar pela guerra contra Bruno Silva, Alex reencontrou seu instinto assassino no UFC 276, em julho de 2022, quando nocauteou Sean Strickland, ainda no primeiro round. Curiosamente, foi justamente nesse duelo que Alex revelou ter sentido medo. Em entrevista ao canal Sopapos MMA, o brasileiro admitiu que a presença de Strickland no octógono mexeu com ele de um jeito inesperado. Falando da minha última luta, o Strickland tinha 25 lutas, estava indo bem no UFC, era o número 4 do ranking dos médios. Ele é perigoso, é experiente, eu estava com medo, mas quando ouvi ele falar, relaxei um pouco. Ele é um bom lutador experiente, mas falava umas coisas que não faziam sentido. Durante alguns meses, desde que a luta foi marcada, eu tive medo, mas era um medo controlado. Mas vou te falar quando fiquei mais assustado. Quando ele entrou no octógono e começou a me encarar. Ele nunca tinha me olhado daquele jeito antes. Foi nesse momento que fiquei com medo. Ele é outra pessoa dentro do octógono, diferente da personalidade normal dele. Eu pensei, esse cara quer me matar. Tô te dizendo, era uma pessoa diferente de tudo. Mas no fim, foi bom ele entrar assim, porque me acordou, me fez perceber o perigo. Eu sabia que não podia errar. Esse relato mostrou um lado mais humano de Pereira, que geralmente é visto como um lutador implacável. A intensidade de Strickland naquele dia deixou claro ao brasileiro que, para vencer, ele não poderia cometer deslizes, e a estratégia funcionou. Ainda no primeiro round, Alex conectou uma sequência de ganchos fulminantes que colocaram o americano para dormir, garantindo a ele a chance de disputar o título contra Adesanya meses depois. O mais curioso é que, após esse confronto, o respeito se transformou em amizade. Strickland, um dos lutadores mais polêmicos do UFC, passou a treinar junto com Pereira e Glover Teixeira, formando um trio improvável mas eficiente. A parceria deu tão certo que o americano tem participado de diversos camps do brasileiro, incluindo o atual, visando o UFC 320, nas redes sociais. Strickland até brincou sobre a atmosfera da academia comandada por Glover, em Connecticut, onde brasileiros dominam o tatame. Porque existe uma academia em Connecticut, cheia de brasileiros violentos. Escreveu na legenda de uma foto em que aparece ao lado de Pereira e do ex-campeão dos meio-pesados. Agora, enquanto Alex Pereira se prepara para tentar recuperar o cinturão contra Magomed Ankalaev, ele carrega consigo não apenas a experiência de ter enfrentado rivais temíveis, mas também a lembrança de que até mesmo o lutador mais assustador do UFC pode sentir medo quando encara alguém que parece estar disposto a tudo dentro do octógono. Alex Pereira terá, neste sábado, a chance de escrever mais um capítulo histórico dentro do UFC e consolidar ainda mais seu nome entre os grandes do esporte. No UFC 320, em Las Vegas, o brasileiro enfrenta Magomed Ankalaev em uma revanche direta pelo cinturão dos meio-pesados, e além de buscar vingança pela derrota sofrida no início do ano, ele também pode conquistar um feito inédito na chamada Era Moderna do MMA,
O confronto, marcado para o dia 4 de outubro na T-Mobile Arena, reedita a luta do UFC 313, quando o Daguestani surpreendeu o mundo ao superar Pereira na trocação durante 5 rounds, conquistando o título e quebrando a aura de invencibilidade que o brasileiro vinha carregando desde que estreou no Ultimate. Naquela ocasião, muitos fãs sentiram que Poatan não parecia estar em sua melhor forma. Mas o fato é que a derrota abalou seu status como uma das maiores estrelas da organização. Desde então, a rivalidade entre os dois só cresceu. Nesta semana, durante atividades no UFC Performance Institute, Pereira e Ankalaev chegaram a protagonizar um momento tenso, quase partindo para as vias de fato, antes mesmo de pisarem no octógono. Essa animosidade adiciona ainda mais expectativa para o reencontro dentro da jaula. Vale lembrar que a ascensão de Alex Pereira no UFC foi meteórica. Contratado oficialmente em 2021, o ex-campeão do Glory Kickboxing não precisou de muitas lutas até disputar o cinturão dos médios. Seu nocaute impressionante sobre Israel Adesanya no UFC 281 catapultou para o estrelato, transformando-o rapidamente em uma das figuras mais populares do esporte. Pouco depois, ele fez a transição para os meio-pesados, onde conquistou o título novamente, consolidando sua imagem como um dos nomes mais letais do MMA contemporâneo. Entretanto, a derrota para Ankalaev em março significou não apenas a perda do cinturão, mas também uma queda em sua popularidade. De astro absoluto e rosto do UFC, Pereira passou alguns meses em segundo plano, vendo outros nomes ganharem destaque. Agora, porém, aos 38 anos, ele terá a chance de recuperar tanto a glória esportiva quanto o prestígio com os fãs. E, mais do que isso, se vencer Ankalaev e reconquistar o cinturão dos meio-pesados, Alex Pereira se tornará o primeiro lutador da era moderna do UFC ser tricampeão em 2 categorias diferentes. Até hoje, apenas Randy Couture conseguiu algo semelhante, ao conquistar seu terceiro título em 2003, no UFC 44, quando derrotou Tito Ortiz e consolidou seu legado como uma das maiores lendas da organização. Mas Poatan não parece disposto a parar por aí. Durante todo o período em que esteve com o cinturão dos meio-pesados, já existiam especulações de que ele subiria mais uma vez de categoria para disputar o título dos pesados. Com seu tamanho, força e histórico no kickboxing, muitos acreditam que essa transição seria apenas uma questão de tempo. E, às vésperas do UFC 320, o brasileiro voltou a reforçar a ideia de que buscará o inédito feito de ser campeão em 3 divisões diferentes. Algo jamais alcançado por qualquer atleta na história do Ultimate. Se conseguir, Pereira não apenas ampliará sua coleção de cinturões, mas também solidificará sua imagem como um dos lutadores mais versáteis e dominantes que já pisaram no octógono. Primeiro como o algoz de Adesanya nos médios, depois como o dono do cinturão dos meio-pesados, e futuramente, quem sabe, como o homem a desbravar os pesados. O UFC 320. Portanto, pode não ser apenas uma revanche, pode ser o ponto de virada para Alex Pereira recuperar o brilho de outrora e iniciar a caminhada para um feito histórico, que mudaria de vez sua posição na hierarquia das lendas do MMA.